Existe uma chance real de Bobadilla não jogar mais pelo São Paulo. O vídeo de hoje do canal do Nicola te atualiza sobre o tema e fala também: Paulo Henrique Ganso está de saída do Fluminense, o mistério é para onde ele vai. Vídeo de hoje do canal do Nicola fala sobre especulações: Corinthians, Santos, São Paulo ou Remo. Isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações antes das notícias. E Paulo Henrique Ganso está de saída do Fluminense nessa terça-feira. O próprio tricolor carioca usou suas redes sociais para confirmar que o Ganso não atua nos dois últimos jogos do time antes da pausa para a Copa do Mundo, tudo para que ele possa avançar em tratativas já iniciadas. Abre aspas para a nota: no início da semana o atleta informou a diretoria sobre o interesse de outro clube em sua contratação na janela do meio do ano. Em razão disso, o clube decidiu não relacionar o jogador para que tenha a tranquilidade e as condições necessárias para decidir seu futuro. O Ganso tem contrato com o Fluminense até dezembro, mas perdeu espaço. Dos últimos 10 jogos, em 7 ele nem saiu do banco. Dessa maneira, nem será relacionado para as partidas contra o Laguaira, nessa quarta-feira, Libertadores da América, no Maracanã, e também no duelo contra o Cruzeiro, Campeonato Brasileiro, no fim de semana. Esse jogo contra o Cruzeiro seria definitivo, porque ele já tem 12 partidas no Brasileirão. Se fizesse mais uma, chegaria a 13 e ficaria impedido de atuar por outro clube. Agora a dúvida é para onde o Paulo Henrique Ganso vai. Já quero começar contando que não é para o São Paulo. No Morumbi, nessa terça-feira, quando o São Paulo venceu o Boston River por 2-0, existiu o rumor de que o tricolor tinha negociações avançadas com o Ganso. Antes de gravar o vídeo, durante a madrugada, entrei em contato com o dirigente do São Paulo que afirmou, abre aspas, não é o São Paulo com quem ele negocia, não falamos sobre Ganso, fecha aspas. Há nas redes sociais quem garanta que o Ganso está indo para o Corinthians, por indicação de Fernando Diniz. De fato, eles trabalharam bem nos tempos de Fluminense. Ninguém no Corinthians quis se posicionar. A relação do Ganso com o Santos poderia fazê-lo retornar à Vila Belmiro, para reencontrar, por exemplo, seu amigo Neymar. Mas o boato mais forte hoje é de que Paulo Henrique Ganso negocia com o Remo, clube da cidade de Belém, de onde ele é natural. Ganso nasceu em Belém e poderia voltar para sua cidade natal para tentar salvar o Remo da zona do rebaixamento. Só uma curiosidade, Remo e Santos se enfrentam na próxima fase da Copa do Brasil. Só para completar, contar que o São Paulo, que venceu o Boston River por 2-0, está nas oitavas de final da Sul-Americana. O triunfo fez com que o tricolor terminasse em primeiro no seu grupo, 12 pontos para o São Paulo, 10 pontos para o Ringues, 8 pontos para o Milionários e 3 para o Boston River. O tricolor agora aguarda o seu próximo adversário. O que dá para contar é que o Arthur, emprestado pelo Botafogo, fez mais um bom jogo com a camisa do São Paulo. Foi dele o primeiro gol e também ele foi o autor de toda a jogada do segundo gol, que resultou na marcação de um gol contra do Boston River. E você gostaria do Ganso no seu time? Já usa o espaço para comentário e registra a opinião. E Bobadilla pode ter feito seu último jogo pelo São Paulo. Você sabe, o volante paraguaio que já está integrado à seleção do seu país para a disputa da Copa do Mundo, esteve em campo pela última vez no empate em 1-1 contra o Milionários, quando inclusive deu assistência para o gol. Ele foi liberado antes dos demais companheiros de seleção paraguaia para terminar a recuperação de uma pancada no joelho. E pouquinho depois de viajar para o Paraguai, o Bobadilla fez uma postagem com um carrossel de fotos, vestindo a camisa no São Paulo. No tricolor, existe a impressão de que o Bobadilla não deve voltar. O São Paulo precisa até de forma desesperada de uma ou duas grandes vendas na metade do ano. E o Bobadilla é o principal ativo do clube, superior até a Marcos Antônio, que é pretendido pelo Flamengo. O fato de o Bobadilla ter só 24 anos de idade e disputar a Copa do Mundo possivelmente como titular deve lhe render boas oportunidades de negócio. O jogador hoje é avaliado em 6 milhões de euros, mas o São Paulo sonha com um negócio de pelo menos 10 milhões. Quando comprou, o tricolor gastou 2 milhões e 700 mil euros junto ao Cerro Porteño na temporada de 2024. Nesse ano, Bobadilla soma 28 jogos com 3 gols e 5 assistências. Gostaria da sua opinião sobre o volante paraguaio.
Ele deve ficar? Qual seria um número ideal para que ele fosse negociado? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Só não esquece de deixar like, se inscrever no canal e compartilhar nosso vídeo também. Se você ainda não é inscrito, resolva esse problema agora se inscrevendo. Boa noite. Pablo Mari estará livre. Chance de trazer em algum time? Sim, chance. Pablo Mari, hoje com 32 anos de idade, zagueiro que passou pelo Flamengo, jogou no Arsenal, rodou bastante. Ele disputou os últimos 6 meses no Al Hilal, não foi bem, não foi muito utilizado. Acho que se tiver uma oportunidade de bom negócio no Brasil, por que não? Porque Ryan Francisco segue jogando no Sub-20. O atacante, que é tratado como um dos grandes fenômenos da base do São Paulo, passou na temporada passada por uma cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Até aí nenhuma novidade. Retorno dele em 8 de abril pelo time Sub-20. E lá se vão 8 partidas na equipe de base sem que ele seja promovido. Muito torcedor do São Paulo tem perguntado, o Ryan Francisco não vai subir? O que está acontecendo? A verdade é que o São Paulo está postergando esse retorno porque ainda não vê o Ryan Francisco, primeiro em ritmo e depois com confiança para jogar no principal. Nas 8 partidas pelo Sub-20 ele foi titular em 6 e reserva em 2. Sabe quantos gols? Nenhum gol marcado e nenhuma assistência. E diante dessa dificuldade do Ryan Francisco em ser protagonista na base, que eles preferem que o atleta continue adquirindo melhor condição e também confiança para depois ser promovido ao time principal. Inclusive, na última partida contra o Criciúma, pelo Campeonato Brasileiro Sub-20, o Ryan foi reserva e entrou apenas nos 19 minutos finais. Jogador que foi artilheiro da Copa São Paulo de Juniores do ano passado e que, pelo profissional do Tricolor, soma 16 partidas e 3 gols marcados. E tem mais uma polêmica no São Paulo, tudo porque Rafinha foi liberado pelo Tricolor para deixar de exercer o cargo de gerente de futebol durante a Copa do Mundo, onde será comentarista dos canais Globo. Importante registrar que o Rafinha vai atuar comentando jogos em São Paulo e no Rio de Janeiro. Não vai haver necessidade dele viajar para Estados Unidos, México e Canadá, palcos dos jogos do Mundial. O São Paulo afirma que o Rafinha já havia renovado seu contrato com a Globo e previa essa transmissão ou essas transmissões da Copa do Mundo em seu novo vínculo. Para fechar com o São Paulo, o Rafinha precisou convencer a Globo a liberá-lo. E, como contrapartida, a Globo exigiu que o Rafinha auxiliasse na cobertura da Copa do Mundo. São Paulo concordou, contratou o ex-jogador no meio desse primeiro trimestre e, diante desse cenário, ficou combinado que o Rafinha seria liberado para exercer a função de comentarista. Só que o torcedor do São Paulo, que anda bastante incomodado com a presença do Rui Costa, com a falta de resultados e todas as confusões que marcam o tricolor nos últimos tempos, encarou essa como mais uma novidade extremamente ruim. Como assim o gerente de futebol de São Paulo, em vez de cuidar de contratação de atletas, de melhoria de elenco, de renovações de contrato, vai estar à disposição da Globo? São Paulo lembra que esse acordo já estava firmado quando ele aceitou trocar a Globo pelo São Paulo. Você tem opinião sobre o tema? Use o espaço para comentário e registre o que você pensa. Só é importante completar que o São Paulo enfrenta o Boston River nessa terça-feira, em último jogo decisivo da Sul-Americana com um monte de problema. Marcos Antônio e Tolói voltaram a trabalhar fisicamente, mas ainda não estão prontos. Sabino, Luciano e Lucas Moura também serão desfalques. Até Bobadilha, que sofreu uma pancada no joelho, já foi liberado para terminar esse tratamento, servindo a seleção paraguaia já em preparação para a Copa do Mundo. Fala família, beleza? Chegamos aqui com mais um giro de notícias exclusivas e atualizadas do maior clube do Brasil. A gente está falando do São Paulo. Desde já peço seu like, a sua opinião, para você sentar aqui, dar o like, para você ficar atento e atenado sobre tudo que está sendo falado, especulado, noticiado nos bastidores do maior clube do Brasil. A gente já chega aqui pedindo like para você. Então é isso. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Fui.